Olá, turminha do quinto ano! Hoje nós vamos corrigir algumas atividades, né? Que eu falei inclusive com vocês no grupo que a gente ia corrigir as atividades de matemática hoje, tá certo? Então vamos fazer a correção dessas atividades na aula de hoje. Tio Hugo aqui falando e vamos iniciar a nossa aula. Bem, vamos começar corrigindo a página 5 do módulo, tá certo? Página 5 do módulo, todo mundo já coloca aí na página 5, coloca lá em cima AC, autocorreção e a data de hoje, né? 13 de maio. E aí a primeira questão da página 5, ela diz o seguinte: complete o quadro escrevendo a fração que corresponde à parte colorida das figuras e a leitura de cada uma. Então eu estou vendo ali a figura, tá vendo? Tá certo? Então quando eu vou colocar a fração, eu gosto sempre de começar pelo denominador, porque o denominador eu coloco quantas partes o inteiro foi dividido. Você vê ali que o inteiro foi dividido em 4 partes, então eu coloquei ali o denominador 4 e o numerador quantas partes coloridas tem nessa figura, né? Porque eu quero a fração correspondente à parte colorida das figuras. Então, eu tenho 3 partes coloridas. Então, eu coloquei no numerador 3. Quando eu leio essa fração, ela fica 3 quartos, tá certo? Então, quem acertou vai colocando o Czinho de certo do lado. Vamos para a próxima figura. Essa figura aqui, né, teve um inteiro dividido em 6 partes, então já vou colocar o denominador 6. E o numerador só teve uma fração, né? Só teve uma parte colorida, né? Então vou colocar o numerador 1. Logo a leitura da fração fica 1/6. Corrijam aí para ver se vocês estão acertando. Essa aqui é a primeira questão, é bem facinha, né? Vamos para a próxima figura. Essa figura aqui, nós tivemos o inteiro que foi dividido em 10 partes iguais, então vamos colocar logo o denominador 10. Coloquei ali o denominador 10 e o numerador é só contar quantas partes foram coloridas, né? Ali no caso de azul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coloquei 7 lá no numerador. Logo, a minha leitura dessa fração fica 7 décimos, tá bom, galerinha? Vão corrigindo aí e vamos passar agora para a próxima figura. Essa figura aqui que nós temos o inteiro que foi dividido em 12 partes iguais, então vamos colocar ali o denominador 12 e apenas 11 partes dessas 12 figuras elas foram coloridas, então vamos colocar o numerador 11. Então ficou 11 sobre 12, quando eu leio 11 sobre 12 eu tenho 11 dozeavos, tá certo? Agora, por fim, para a gente terminar a última figura da questão 1, nós temos essa figura aqui, e se vocês contarem aí, né, foi dividido em 100 partes iguais esse inteiro, então eu coloquei ali o denominador 100, e o numerador basta eu contar quantas partes coloridas nós tivemos dessas 100, nós tivemos 10, então fica 10 sobre 100, que quando eu leio 10 sobre 100 fica 10 centésimos, tá certo, galerinha? Vamos agora passar a página 6, vamos corrigir a página 6, mudem aí de página 6, e já coloquem lá em cima AC, né, e a data de hoje, né, que é 13 de maio. Essa questão 2 da página 6, ela diz o seguinte: qual das figuras a seguir não representa um quarto, né, e por quê? Então, se você olhar a letra A, ela representa um quarto. A letra B, ela representa um quarto também. A letra C, ela representa um quarto. E a letra D, ela não representa um quarto, por quê? Porque a figura não foi dividida em 4 partes iguais. Essa parte aqui não está igual às outras, essa parte está mais fina do que as outras, né? Então, essa figura não representa um quarto, a fração de um quarto. Então, é a figura D, pois o inteiro não foi dividido em partes iguais. Né? Que colocou uma resposta parecida com essa aí e indicou que era a letra D, está correto. Tá bom? Vamos para a terceira questão. A terceira questão diz para a gente completar novamente uma tabela. Agora, complete a tabela com a leitura e a pintura da figura que representa cada fração. Então, nós temos 3 frações aí. Vamos primeiro fazer a leitura da fração, né? 5 sobre 7, quando a gente lê, fica 5 sétimos, tá certo? E a figura, né? Eu tenho que desenhar uma figura em que o inteiro tem que ser dividido em 7 partes iguais, viu, gente? Tem que ser iguais. Então, eu peguei o inteiro ali e dividi em 7 partes iguais. Ah, Tiago, mas eu fiz em outro formato, eu não fiz um formato de um retângulo. Pode? Pode. O importante é vocês dividirem em 7 partes iguais, porque o denominador lá da fração é 7. Né? Então, eu dividi ali em 7 partes iguais e eu só vou pintar 5 dessas 7 partes. Então, eu vou pintar 5. Olha lá, a minha resposta final foi essa.
Tio Hugo, eu não fiz o desenho igual o seu, eu fiz um formato de um círculo, eu fiz um formato de um retângulo na vertical, eu fiz etc. Então pode, gente, pode. Basta que a figura tenha sido dividida em 7 partes iguais e você só tenha pintado 5, tá certo? Vamos para a próxima fração. 1 sobre 5, quando a gente lê, fica 1/5. 1/5, né? Eu tenho que desenhar uma figura que tenha 5 partes iguais, foi dividida em 5 partes iguais. Vou desenhar essa figura aqui. Quem desenha um círculo, quem desenha um outro retângulo de outro tipo, etc., pode fazer, mas tem que dividir em formatos iguais, em partes iguais, como eu dividi ali, por exemplo, né? E eu tenho que pintar só uma, porque o numerador lá é 1. Então, eu vou pintar só uma, tá certo? Pintei ali só uma. E lá embaixo está pedindo a outra fração, 3 sobre 10. Quando a gente lê, fica 3 décimos. Tá legal? 3 décimos é a leitura dessa fração. E a gente vai desenhar uma figura que foi dividida em 10 partes iguais. Eu escolhi fazer, né, esse formato dessa figura aí, dividir em 10 partes iguais. Se vocês contarem ali, tem 10 partes iguais. E eu vou considerar, né, eu vou pintar apenas 3 dessas partes, porque o numerador é 3. Então, eu pintei 3. Então, a minha resposta está correta. Então, quem for fazendo os desenhos, né, que dividam, né, a quantidade de partes iguais, o número que está no denominador, e você pintando, né, o número que está, a quantidade do número que está no numerador, está acertando, pode ir colocando o Czinho de certo. Aqui eu tenho 9 sobre 14, quando eu leio isso, fica 9/14, né? E a figura, olha gente, vê se vocês estão escrevendo a palavra certa, viu? 14, né? Vê se vocês escreveram certo, 9/14, vê se vocês estão escrevendo corretamente, que é importante a escrita correta nesse caso, tá certo? E como que eu vou colocar a figura? Eu vou escolher uma figura qualquer, né? Que foi dividida em 14 partes iguais. Peguei essa figura aqui, vocês estão vendo ali que todas as minhas partezinhas têm o mesmo tamanho, né? Foram divididas em partes iguais e tem 14. Dessas 14 eu só vou considerar 9, porque o numerador é 9, então eu pintei 9, tá certo? Então, quem fez algo parecido com isso aí pode colocar o Czinho de certo. E para a gente finalizar, a leitura da última fração fica 15/20. E a figura, eu tenho que pegar uma figura que eu divida em 20 partes iguais. Eu peguei aí um círculo e dividi em 20 partes iguais. Fica um pouquinho complicado, né? Eu dividi em 20 partes iguais ali, mas eu consegui. E eu vou considerar, vou pintar apenas 15, porque o numerador é 15. Olha lá, pintei 15, tá certo? Vamos agora passar para a página 7. Então, na página 7, vocês já vão colocando logo aí lá em cima, né, que é AC, a autocorreção da página 7. E a página 7 nós temos a quarta questão que diz assim: represente os números a seguir com uma fração. 1/3 é dessa forma, 1 sobre 3. Quem acertou vai colocando certo. 6 nonos, 6 sobre 9. 2 décimos, 2 sobre 10. 19/30, 19 sobre 30. 4 quinzeavos, 4 sobre 15. 40 centésimos é 40 sobre 100. E 12 milésimos é 12 sobre 1000. Se eu estiver indo muito rápido, gente, vocês têm como dar um pause no vídeo e ir corrigindo à medida que vocês, na velocidade de vocês, tá certo? Vou passar para a próxima questão. A questão 5, ela diz assim: escreva uma fração cujo numerador é o número 3 e o denominador é o número 8. Então, eu vou colocar logo o numerador, né? A fração cujo numerador é o número 3. Vou colocar logo ali o numerador número 3. E o denominador é o número 8. Então, eu botei o denominador 8. Então, ficou 3/8. Quem botou essa fração aí acertou. Letra B. Escreva uma fração cujo numerador é o número 10. Vou botar logo o número 10. E o denominador é o dobro do numerador. Então, se o numerador é 10, o dobro de 10 é 20. Então, eu vou colocar 20 no denominador, porque o denominador é o dobro do numerador. Letra C. Escreva uma fração cujo numerador é o número 5. Vou botar logo o número 5. E o denominador é uma dezena. Quanto é uma dezena, gente? Uma dezena é 10. Então, o denominador é 10. E a letra D, para a gente encerrar a quinta questão. Escreva uma fração cujo numerador é o número 1. Vou botar logo o numerador. E o denominador é uma centena. Olha lá, 1 sobre 100. Essa é a minha resposta final. Tá certo? A sexta questão, ainda na página 7, diz o seguinte: escreva as frações representadas pelas figuras a seguir. Então, nós temos ali, né, na primeira,
que o inteiro foi dividido em 3 e eu considerei 3 partes, né? Eu pintei 3 partes, então fica 3 terços, né? A segunda vai ficar 7 sétimos, a terceira fica 9 nonos e a última fica 11 onzeavos. Então corrijam aí para ver se vocês acertaram, não esquecendo de colocar o Czinho de certo se for acertando. Tá legal, gente? Essas frações representam o quê? Representam uma parte menor do que o inteiro, representam o inteiro ou representam uma parte maior do que o inteiro. Olha, eu já disse que quando as frações, né, têm o numerador e o denominador iguais, elas estão representando o inteiro. Então marca um X lá no inteiro. Quem acertou, marca o Czinho, né, coloca o Czinho de certo. A sétima questão diz o seguinte: uma semana tem 7 dias. Uma semana tem 7 dias. Considerando a semana como um inteiro, então, se a semana é o inteiro e a semana tem 7 dias, né? Se eu quiser escrever uma fração, o meu denominador já vai ser esse 7, tá certo? Considerando a semana como inteiro, que fração representa um dia da semana? Olha, se o meu denominador é 7 e eu quero representar um dia, a fração vai ser 1 sobre 7. Tá legal? Oitava questão. A oitava questão diz o seguinte: um ano tem 12 meses. Considerando o ano como inteiro, então se o ano é o inteiro, o ano tem 12 meses, todos os meus denominadores dessas frações aí vão ter que ser 12, porque o ano tem 12 meses, tá certo? E o ano é o inteiro. Então, escreva, né, que fração do ano representa um mês. Então, se eu já sei que meu denominador da letra A, da letra B, da letra C, da letra D e da letra E vão ser 12, todos os denominadores, se vocês já quiserem colocar aí, né, quem não acertou já vai corrigindo, denominador de todas aí vão ser 12, porque o ano é considerado como inteiro e o ano tem 12 meses. E na letra A eu só quero um mês, então fica 1 sobre 12. Na letra B eu quero um bimestre. Um bimestre tem quantos meses? Bimestre tem 2 meses. A gente já viu isso, né? Bimestre tem 2, então fica 2 sobre 12. Trimestre tem 3 meses, então fica 3 sobre 12. Semestre tem 6 meses, então fica 6 sobre 12. 6 sobre 12. E um ano tem 12 meses, então fica 12 sobre 12. Então, recapitulando, letra A, 1 dozeavos, letra B, 2 dozeavos, letra C, 3 dozeavos, letra D, 6 dozeavos, letra E, 12 dozeavos. Tá certo? Ah, eu esqueci que a gente já está na página 8, então coloquem lá em cima na página 8 AC, a autocorreção e a data de hoje, 13 de maio, para a gente ter isso registrado, tá certo? A gente já corrigiu a questão 8, vamos corrigir agora a questão 9. A questão 9 diz o seguinte: a figura a seguir foi dividida em partes iguais. Observem aí que foi dividida em partes iguais e a letra A pergunta: que fração da figura representa a parte colorida de azul? Né? Então, antes eu coloco logo o denominador, quantas partes o inteiro foi dividido, se vocês contarem aí em 14 partes, já coloquei o denominador, e eu quero a fração de quê? Da parte colorida de azul. Quantas partes tem colorida de azul? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu coloco 6 no numerador. A resposta fica 6 14avos, né? 14avos, né? Então, como se lê essa fração? 6 14avos. Vão corrigindo aí, viu, gente? Não esquece de corrigir. Eu sei que vocês estão assistindo o vídeo, mas não pode deixar de corrigir. A letra B diz o seguinte: que fração da figura representa a parte colorida de amarelo? Então, o denominador vai ser 14 de novo, porque a figura, né, essa figura aí foi dividida em 14 partes iguais. O que vai mudar é o numerador, porque agora eu quero a fração que representa a parte colorida de amarelo. E eu tenho 8 figuras amarelas, 8 partes amarelas ali naquela figura. Então, como é que se lê essa fração? 8 14avos, tá certo? A questão 10 diz o seguinte: a figura a seguir é composta por cubos iguais. Então, se vocês contarem aí, tem quantos cubos? 1, 2, 3. Tem que contar os de trás também, viu, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lá, lá embaixo. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Tem 27 cubos no total. Né? Escreva a fração que representa a parte colorida da figura. Então, no denominador fica o 27 que eu já contei, porque o cubo, né, essa figura toda foi dividida em 27 cubos iguais. Então, fica o denominador 27. E quantas partes coloridas tem? Né, coloquei ali o denominador 27. Agora eu quero a fração da parte colorida. Eu conto quantas partes coloridas tem. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19 e 20. Então, coloco 20 no numerador.
Tá certo? A resposta fica 20/27avos. E a letra B, escreva a fração que representa a parte não colorida da figura. O denominador a gente já sabe que é 27, porque o inteiro foi dividido em 27 cúbios iguais. E o numerador vai ser a parte, né, quantas partes não foram coloridas. Então, 7 partes não foram coloridas. 20 foram coloridas e 7 não foram coloridas. Por isso que a resposta fica 7/27avos. Tá certo? Vamos agora corrigir a página 10, dá um salto aí para o lado da página 8 para a página 10. Coloquem logo em cima aí AC, autocorreção, 13 de maio. Vamos lá. Primeiro, complete a tabela com as frações representadas nas figuras e com sua leitura. Então, vamos colocar essa fração. Lembrando, vamos começar logo pelo denominador. Nós temos que cada figura ali, né, foi dividida em 3 partes iguais. Então, eu vou colocar o denominador 3. E no numerador, eu vou contar quantas partes foram pintadas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5/3. Quando eu leio isso, fica 5/3. Na próxima figura, ela foi dividida, cada figura, né, da segunda linha ali foi dividida em 5 partes iguais. Então, eu coloco o denominador 5. E quando eu for contar quantas partes foram coloridas, eu vou ter que 9 partes foram coloridas. Então, a resposta fica 9/5 e a leitura é 9/5. Espero que vocês estejam acertando. Eu fiz um exemplo parecido com esse na aula passada, né? Então, o próximo, o denominador ali, eu tenho que o denominador vai ser 4, porque cada figura foi dividida em 4 partes iguais. Agora, o numerador, é só contar quantas partes eu pintei. Eu pintei 7 partes, então a resposta vai ficar 7/4. Tá legal? E o último ali, né, as últimas figuras, cada figura foi dividida em 6 partes iguais, coloquei o denominador 6, e o numerador é só contar quantas partes eu pintei, foram pintadas, né? Foram pintadas 8, então a resposta fica 8/6. Vamos corrigir a página 11, lembrem de colocar autocorreção. Na página 11, a questão 2 diz o seguinte: as figuras a seguir estão divididas em partes iguais. Tá vendo? Letra A. Em quantas partes iguais cada inteiro foi dividido? Cada inteiro foi dividido em 4 partes iguais. Letra B. Quantas partes foram coloridas de verde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Boto 15 ali. 15 partes foram coloridas de verde. E letra C. As partes coloridas de verde representam qual fração do inteiro? Olha, ela foi dividida em 4 partes iguais, né? E 15 partes foram coloridas. Então, vamos colocar a fração 15/4. Representa a fração 15/4, ou 15/4, tá certo? Então, corrijam aí. Próxima questão é a questão 3. Para fazer um bolo, Luciana usou 2 xícaras e meia de farinha de trigo, né? Que Maria Dias ela queria pintar de branco. Aí eu pintei a Maria Dias de azul, tá vendo? Você poderia ter pintado de branco se conseguisse enxergar, se desse para enxergar o que você pintou. Né? Mas como a folha é branca, fica um pouquinho difícil. Então, represente a quantidade de farinha de trigo que Luciana usou pintando as figuras a seguir. Então, ela pintou, né? Eu pintei 2 xícaras e meia, certo? Então, quem pintou dessa forma, coloca o Czinho do lado ali das xícaras, porque pintou corretamente. E aí a questão ainda pede ali embaixo: escreva uma fração que representa a quantidade de farinha de trigo que Luciana usou nessa receita. Então, fração tem numerador e tem denominador. Né? Então, nós temos que colocar, vamos começar colocando o denominador. Qual vai ser o meu denominador? Olha, essa figura aqui foi dividida em 2 partes iguais. Então, eu vou colocar o denominador 2. Então, é como se eu tivesse todas as outras também divididas em 2 partes iguais. Tá vendo? Eu coloquei até dividindo em 2 partes iguais para poder saber quem é que vai ser o meu numerador. Quando eu conto, 1, 2, 3, 4, 5 partes. Né? Então, 5/2, ou 5 meios. Essa é a resposta. Certo? Quem acertou vai colocando o Czinho de certo. A questão 4 diz o seguinte: considere as frações a seguir. Então, eu tenho aí 3 meias, 4 quintos, 7 décimos, 4 quartos, 9 quintos, 11 centésimos. Quais dessas frações representam? Letra A, uma parte menor do que o inteiro. Olha, a gente falou isso na aula passada. A fração que representa uma parte menor do que o inteiro são aquelas frações próprias. O que é uma fração própria? Quando o numerador é menor do que o denominador. Então, quais dessas frações o numerador é menor que o denominador? 4 quintos, 7 décimos e 11 centésimos. Corrijam aí.
Quais dessas frações representam o inteiro? Para representar o inteiro, o numerador e o denominador têm que ser iguais. E só tem uma fração ali que o numerador e o denominador são iguais, que é 4/4. Tá certo? Letra C. Quais dessas frações representam uma parte maior do que o inteiro? Maior do que o inteiro, nós vimos que o numerador tem que ser maior do que o denominador. E 3/2 e 9/5 representam frações que tem uma parte maior do que o inteiro, porque o numerador de 3/2 é maior que o denominador e o numerador de 9/5 é maior do que o denominador, tá certo? E a última questão da página 11 diz o seguinte: escreva a fração que representa a parte colorida da figura a seguir. Então, se eu quero escrever fração, tem um numerador, tem um denominador, vou colocar logo o denominador. Quantas partes cada figura foi dividida? Em 100 partes, tá certo? Foi dividida em 100 partes, e aí eu conto quantas partes foram coloridas. Foram coloridas 225 partes, e a minha resposta final é 225 centésimos. Corrijam aí, tá certo? Então, gente, hoje foi isso. Vou deixar uma atividade para vocês, atividade no módulo Matemática, página 9. E nessa página, tá pedindo para vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer, não é? Vocês vão produzir, fazer uma geleia que estica e encolhe. Então tem toda a receita aí, agora vocês já sabem as frações que aparecem na receita, vocês já sabem o que significa. 1,5 xícaras de cola branca vocês vão precisar, né? Meia colher de chá de bicarbonato de soja vocês vão precisar. Então, vocês vão fazer essa geleia, né, que estica e encolhe, tá certo? Claro, com a ajuda de um responsável, vocês fazem aí em casa. Manda foto para mim, manda foto não só do resultado final, manda foto vocês preparando também, tá certo? Manda foto vocês preparando essa geleia que estica e encolhe e mostra foto, claro, também do resultado final para tio Hugo lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Beijinhos para todos e a gente retorna com nossa aula de matemática amanhã. Tchauzinho!